Tava aqui pensando, qual o maior cantor do Brasil? Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo Boff e sejam muito bem-vindos ao canal Tercina, um canal inteiramente novo que a gente decidiu fazer para falar sobre o mundo da música. E olha só, a gente está começando agora, mas já tem muito vídeo bom pronto para sair. Por isso eu vou te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sininho para ser notificado quando a gente colocar um conteúdo novo. Também, antes que você se esqueça, já deixa o seu like. Aí no final do vídeo, se você se arrepender, pode desfazer. Não, que pelo menos aí a pessoa que se esquecer já tá com o like dado, né? E esse aqui é o Tava Aqui Pensando, um programa que vai ser apresentado por mim e que todo vídeo vai trazer uma questão diferente. Um tema pra gente responder através de análise, com argumentação, com opinião, tal qual o nosso primeiro tema. Afinal, de todos os cantores que já passaram e passam pela nossa música até hoje, qual será que ocupa a primeira prateleira? Quem será que atingiu um patamar de reconhecimento, de importância e de relevância que realmente está acima dos demais? Essa questão ainda é mais difícil porque o Brasil é muito grande, tem muitas culturas diferentes, a gente tem vários estilos musicais diferentes. E é difícil você às vezes comparar cantores de diferentes estilos ou de diferentes regiões, colocar todos no mesmo bolo para tirar um nome para falar, esse cara é o maior. Mas ainda que seja uma pergunta difícil, ela não é nem um pouco nova. Afinal, se você der uma pesquisada no Google, vai ver que não é de hoje que sites e revistas especializados se arriscam a responder essa questão. O resultado normalmente é um ranking, um top 10, um top 20 e por aí vai. Talvez quem tenha feito o trabalho mais minucioso nessa parte tenha sido a revista Rolling Stone Brasil. A Rolling Stone, na sua edição de outubro de 2012, convidou 60 especialistas para responder a questão: qual a maior voz do Brasil? Era para ser levado em consideração potência, afinação, mas também coisas como transmitir emoção ou expressividade. O resultado ficou muito legal e acabou sendo um top 100 com as 100 maiores vozes do Brasil. E quem ficou em primeiro das 100 maiores vozes foi o Tim Maia. Bom, mas se o Tim Maia tem a maior voz do Brasil e a principal ferramenta do cantor é a voz, isso quer dizer que o Tim Maia é o maior cantor do Brasil, correto? Na nossa opinião, não. Pelo menos não necessariamente. Aliás, eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem assistindo The Voice, e aí começa a cantar alguém na audição com aquela voz perfeita, um timbre agradável, uma afinação impecável. E aí você olha para quem está do seu lado e pergunta: cara, como que esse cara não faz sucesso? Pois bem, só ter uma grande voz, só saber cantar, não faz de você um grande cantor, faz de você um bom cantor. Esses aspectos técnicos talvez fossem mais importantes se a gente estivesse atrás do melhor cantor do Brasil. Mas o melhor cantor do Brasil pode ser um cara desconhecido, pode ser um professor de canto ou alguém que canta num coral. Mas o que a gente quer é mais relacionado à grandeza, a reconhecimento. É um cara que tem mais moral. E a própria Rolling Stone faz essa diferenciação. Porque se a gente voltar mais um pouco, no ano de 2008, vai ver que a Rolling Stone lançou uma lista com os 100 maiores artistas da música brasileira. Foram 70 jornalistas que responderam quem tinha a maior relevância, a maior importância dentro da escala evolutiva da música, juntando cantores, compositores, letristas, arranjadores, enfim. Para nossa análise aqui, a gente queria focar só no cantor, que é o cara que sobe no palco, que é o cara que tem o nome no ingresso. Que fique bem claro que tudo que a gente está falando aqui é a opinião do canal Tercina. Então se você discordar de algum critério ou de algum nome que a gente disser, pode deixar aí nos comentários por que você não concorda com a gente. E outra coisa, o maior cantor do Brasil que a gente quer ver aqui é o cara que toca todas as pessoas, não só quem é especialista. Por isso, na nossa avaliação, a gente tentou bolar alguns critérios que fazem a diferença na sociedade como um todo, não só para quem realmente entende muito de música. E o primeiro deles é: o maior cantor do Brasil precisa ser um cara de carreira solo. Quer dizer então que logo de cara vocês estão tirando todas as duplas sertanejas. Bom, sim, e não só as duplas sertanejas. Porque eu não estou dizendo que é mais difícil ou mais fácil. Um cara de carreira solo acaba concentrando um pouco mais de atenção. Mas a nossa análise aqui é individual. E é muito difícil você descolar o nome de um dos membros da dupla do outro para conseguir colocar numa disputa como essa. E o sertanejo é um estilo que acabou se fortalecendo muito por conta das duplas.
Por isso que às vezes um cara solo não consegue disputar com outros nomes de outros estilos em termos de relevância. É por isso que a gente ainda vai fazer um vídeo sobre qual a maior dupla sertaneja, mas para essa disputa aqui, elas vão ficar de fora. Bom, e se ser o maior dentro do seu estilo é relevante, furar a bolha do seu estilo também é. Porque às vezes um cara é muito grande dentro do seu estilo musical, mas acaba não sendo tão conhecido assim porque não acompanha aquele estilo. É o caso, por exemplo, do Cartola. O Cartola é considerado um dos maiores sambistas da história. Mas para quem não gosta de samba, além de ser doente do pé, muito provavelmente sabe pouquíssimo sobre o Cartola. E ainda que seja um cara gigantesco, que está na música há muito tempo, desde a década de 20, compondo vários clássicos e etc., é um cara muito pouco conhecido por quem não gosta do samba, ou por quem não pesquisa tanto assim sobre música. E a bolha do estilo musical não é a única nesse caso. Porque caras, por exemplo, que fazem sucesso em uma região muito mais do que nas outras, como é o caso, por exemplo, do Luiz Gonzaga, ou que faz sucesso numa determinada faixa etária, ou ainda numa determinada classe social. Caras como, por exemplo, o Mano Brown, que para quem é da minha idade, a gente enxerga ele como um cara de carreira gigantesca. Mas que quando eu vou falar, por exemplo, com a minha mãe, ela já não tem a noção da grandeza do cara. E não é só conhecer o cara, é saber e reconhecer o quanto ele é gigante. Bom, então até agora a gente falou que o cara tem que ser o maior no seu próprio estilo, mas que também tem que furar a bolha do estilo. E a próxima característica do maior cantor do Brasil pra gente acaba tendo relação com o estilo musical dele, a grandeza do próprio estilo musical. É por isso que agora a gente vai cortar um dos nomes que mais dói no coração. Porque o grandíssimo Tom Jobim, por mais que seja gigantesco e tenha feito parte da vida de muita gente com temas de novelas e etc., infelizmente ele fica um pouco para trás, porque nos últimos anos a bossa nova veio perdendo muita força. E eu não estou dizendo aqui que a bossa nova não é grande, não é isso. Mas é um estilo que acaba não se renovando com o tempo. A gente não tem nenhum grande nome da bossa nova há muitos anos. É o que faz, por exemplo, ele ser pouco ouvido hoje em dia pela massa mesmo. Ouvir bossa nova se tornou gourmet. Eu ouço bossa nova. Eu conheço música, eu até ouço bossa nova. Além disso, a força do nome dele também está muito relacionada a composições, a arranjos, não só a ser um grande cantor. Bom, e se grandes nomes acabam ficando um pouco para trás nessa disputa, porque o seu estilo parou no tempo, tem gente que vai acabar ficando um pouco para trás por ter parado no tempo. Porque infelizmente a maior voz do Brasil, segundo a Rolling Stone, que é o Tim Maia, deixou esse mundo muito cedo. E o Tim Maia é sim um dos grandes cantores, um dos maiores cantores da nossa música. Só que infelizmente ele não era tão maior assim que os demais para que o nome dele conseguisse ficar em primeiro após todos esses anos. É diferente, por exemplo, de caras como o Michael Jackson ou o John Lennon, que deixaram o mundo precocemente, mas que já tiveram nesse tempo um legado muito grande. Algo que realmente estava muito acima dos demais, suficiente para que o nome deles se perpetuassem ainda nos primeiros lugares das análises de maiores músicos de todos os tempos. Bom, e só para deixar claro, a gente não está aqui comparando o John Lennon ou Michael Jackson junto com o Tim Maia. O vídeo de maior cantor de todos os tempos internacional ainda vem por aí. O Tim Maia é sim um grande nome, mas é muito mais incomum hoje em dia a gente acabar esbarrando nas músicas dele. E ainda que recentemente houveram algumas correções históricas por meio de documentários e filmes que realmente trouxeram uma visão melhor do Tim Maia, ele tinha a imagem um pouco arranhada na época dele. Talvez com seus problemas de bebida e etc. Senão ele poderia ter sido muito maior. Porque sim, numa análise de maior cantor do Brasil aos olhos da sociedade, a imagem é muito importante. É muito importante o que as pessoas pensam de você, seja isso justo ou injusto. É por isso que a gente acaba tendo que tirar da disputa alguns nomes que têm questões extra-música. Caras como Gilberto Gil, ou Caetano Veloso, ou Chico Buarque. Musicalmente falando, esses três caras são impressionantes. A voz do Caetano Veloso, pra mim, é uma das melhores que existem pra música brasileira. Mas infelizmente, uma parte da sociedade, da qual eu discordo, acaba misturando a obra desses caras com a luta política deles. E aqui sem entrar no mérito de se a luta deles está certa ou errada.
Mas infelizmente tem gente que acaba não gostando desses caras por conta de política. E como a gente está falando do maior cantor aos olhos da sociedade, essa parcela da população acaba influenciando um pouco essa análise. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o Wilson Simonal, e aí ele está do outro lado da questão. Mas bom, essa é uma análise que tenta ser imparcial. Então, apesar da minha opinião pessoal, a gente vai acabar tirando esses caras mais polêmicos da disputa. Porque se tem um cara que, ainda que tenha se envolvido com polêmicas, soube trabalhar e manter sua imagem intacta, esse cara é o Roberto Carlos. Para nós, o maior cantor do Brasil. Porque nas listas da Rolling Stones, feitas pelos jornalistas, o Roberto ficou em sexto tanto na maior voz, quanto dos maiores artistas, o que mostra aí um equilíbrio entre o talento e a relevância dele. Mas como a gente está falando aqui do maior aos olhos de todos, inclusive dos leigos, começam a pesar outras questões em favor do Roberto Carlos mais do que dos demais. Ele teve polêmica envolvendo plágio, ele teve polêmica envolvendo o Tim Maia, e mesmo assim é um cara que não é conhecido por isso, sabe? Ainda que ele seja um cara de esquerda, que a direita... Tá em falta. Que a direita tá em falta. Eu nem sei, acho que é a direita. O Roberto, ele é disparado o cara que mais vendeu disco na história desse país, com quase o dobro do que o segundo colocado. E mesmo que ele tenha começado a carreira com parcerias muito grandes com Erasmo, com Vanderleia, é um cara que teve a parte mais significante da sua carreira como carreira solo. Roberto Carlos, ele foi um dos pioneiros do rock do Brasil, e ainda que ele tenha trazido muita música pronta, vamos dizer assim, querendo ou não, ele é um dos grandes responsáveis pela chegada e popularização desse estilo musical aqui no Brasil na época. E mesmo depois que ele migrou para um MPB romântico, o cara continuou muito grande e conseguindo se manter até hoje como um sex symbol de uma geração inteira. Muito mais velha que a nossa, né? Pelo amor de Deus. Às vezes não. Às vezes não. Que acharia incrível ir num show do Roberto Carlos e ganhar uma rosa da mão dele, por exemplo. Mas algo que é indiscutível, que talvez coloque ele em primeiro realmente, é que até hoje a gente esbarra no Roberto Carlos. Não tem ninguém que consegue passar pela vida, desde pequeno até a vida adulta, sem ouvir os grandes clássicos como Como é Grande o Meu Amor por Você, Emoções ou Detalhes. E é claro que aí vai pesar muito a influência da Rede Globo, porque o Roberto Carlos tem mais de 40 especiais de final de ano. Se eu não me engano, são 46 anos de contrato e acho que foi umas 4 vezes que o show não foi um show inédito. E pô, o cara tá lá marcando o final de ano da maior emissora de TV aberta do país, com certeza foi colocando o nome dele cada vez mais num patamar, eu diria, inalcançável. O show do Roberto Carlos é um grande evento e qualquer artista hoje em dia que seja convidado para cantar com ele vai se sentir muito honrado. E com certeza a honra maior é para quem tá indo cantar com o Roberto, e não o contrário. Isso é o negócio da moral que a gente estava falando. Pessoas como, por exemplo, a Paula Fernandes, que tiveram apresentações marcantes ao lado dele, realmente tiveram o seu nome impulsionado logo depois do show. A Anitta também é uma que cantou com o Roberto Carlos e saiu maior do que entrou. Bom, e além de músicas marcantes e conhecidas como as que a gente já falou, o cara ainda tem uma gama de músicas bem versáteis que também fizeram sucesso em outros estilos, como é o caso de É Preciso Saber Viver, que ficou muito conhecida na voz do Titãs. O próprio Splish... Essa pode... O próprio... Eu não vou conseguir falar. O próprio Splish Splash... Splish Splash... Pô, tem música que até a Sandy Júnior canta, cara. Mas também não é difícil porque o cara tem 500... Mano, mais de 500 músicas. O cara tem 500 músicas, velho. É muita música. Bom, tem muito cantor com muita música, mas a dele é muita música boa, velho. A parceria incrível do Erasmo... O Roberto e o Erasmo é tipo o Lennon McCartney do Brasil, tá ligado? E se você olhar os números recentes do Roberto Carlos em plataformas como o YouTube ou o Spotify, ele acaba tendo mais público do que os outros nomes que a gente citou. Ou seja, o cara ainda é, até hoje, muito importante. E ainda que nem seja um critério tão pesado assim na nossa análise, pô, o cara ainda tem várias músicas compostas, o cara fez show em cruzeiro, lutou vários cruzeiros, o cara fez show em Jerusalém, levou uma galera pra Jerusalém, e internacionalmente também é muito reconhecido, enfim, tem que respeitar. E por mais que muitos de nós não tenham o Roberto Carlos na sua playlist, por exemplo, como é o meu caso, né? Não dá pra negar que o Roberto, em termos de legado, de relevância e importância, é o primeiro lugar, é o maior cantor do Brasil. Se quiser chamar nós pra ir no cruzeiro dele.
Estamos aceitando. Chama nós, Roberto, pro seu cruzeiro, viu? Bom, gente, se você não concordou com os critérios que a gente trouxe ou com a análise que a gente fez, fique à vontade para criticar, deixar seu comentário, pode xingar, pode elogiar, mas não esquece de deixar o seu like e também se inscrever nesse canal. E se você não gostou desse vídeo, assiste os próximos, você vai gostar de algum, tenho certeza. Beleza? Espero que vocês fiquem bem, um grande abraço e... Ah, Gabriel, fecha o vídeo.